que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste,
o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor, e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: Façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor, e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: Façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede,
e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor
e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança.
que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços,
Sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: Façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: Façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu
que consagrei o meu Rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu Rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu Rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra
como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor
e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança.
Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos
para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor, e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: Façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor, e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: Façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei
o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra
como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus veículos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-lo. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso do oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceita a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor
e vivei nele com alegria e temor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança.